Gente, nós temos um papo agora com o deputado federal Alex Manente, porque na primeira grande derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados, a Casa aprovou o projeto que susta parte dos decretos que alteram as regras de saneamento. Agora a matéria segue para votação lá no Senado Federal e o relator do projeto é o deputado Alex Manente, que já está na escuta, certo, deputado? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham. Uma satisfação participar aí do programa com vocês. Ô, deputado, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, só entre nós. O governo Lula está com muita dificuldade no Congresso Nacional, né? A verdade é que o que nós observamos nesse começo de governo é um governo muito confuso, não tem um rumo definido, não tem uma proposta definida e as medidas que são tomadas são contrárias àquilo que o parlamento discutiu com a sociedade civil de maneira bastante significativa, que foi o caso do próprio decreto que ele fez, sustando os efeitos do marco regulatório do saneamento. Foi uma conquista importante, um avanço para a sociedade brasileira, num país que metade das pessoas não tem acesso a um saneamento básico integral. Ou seja, foi uma medida totalmente unilateral, sem consultar ninguém, que ontem o parlamento deu uma resposta importante de que o Brasil não aceitará retrocesso. Agora, deputado, uma semana difícil para o governo, né? Porque essa foi a segunda grande derrota. Hoje, você como deputado, dialogando com o governo, quem que seria a figura que está dialogando? Quem é o interlocutor político hoje do governo no Congresso Nacional? Olha, o líder do governo é o Zé Guimarães, né? Ele é o responsável em fazer aqui com o parlamento as discussões junto ao governo federal. A atuação tem sido dele nesse sentido. Mano, por favor. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista aqui no Morning. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do marco do saneamento e essa postura do governo de tentar subverter os princípios do marco para favorecer, no fim das contas, as estatais do saneamento. E a gente sabe, muitas vezes, o pessoal dos sindicatos de saneamento, que são parte importante da base do PT, né? Parece que o governo coloca os sindicatos como mais prioritários do que levar esgoto e tratamento da água para os brasileiros? É uma visão totalmente distinta do que nós temos, né? O que o decreto dele sustava, e era impressionante algumas questões, como, por exemplo, a possibilidade de qualquer estatal poder assumir o serviço em regiões metropolitanas ou conglomerados sem nenhuma licitação, ou seja, sem anuência, sem licitação, fazendo um serviço que comprovadamente e historicamente é mal feito, porque não levou e acessou as pessoas a um saneamento básico digno, além de, na possibilidade da capacidade financeira e econômica, permitir que relações irregulares e provisórias pudessem ser mantidas normalmente. Algo muito danoso, aquilo que nós entendemos de administração pública. E proibindo fortemente que a iniciativa privada possa aportar capital no investimento do saneamento básico do país, que é algo necessário, porque já se provou que apenas com o Estado que nós temos é uma máquina pública ineficiente, que não consegue atender os pleitos necessários da população, acarretando um custo enorme, inclusive para a saúde pública no nosso país, e consequentemente, quando você não tem capital privado, você deixa de investir nesse acesso que será importante para o país. Então, a Câmara deu uma grande resposta, espero que o Senado rapidamente possa também aprovar esse PDL que nós aprovamos com ampla maioria aqui na Casa ontem, e o Brasil possa retomar esse espírito de desenvolvimento sustentável de uma área fundamental que é o saneamento básico. Tem pergunta, Pavanato? Por favor. Bom, deputado, primeiramente, prazer estar aqui com você. O marco do saneamento ele foi importante porque ele permitiu que a iniciativa privada participasse mais dessas questões, e você tem exemplos ao redor do mundo de sucesso nesse sentido, como o Chile, por exemplo, que tem o serviço fornecido pela iniciativa privada e funciona muito bem. Então, qual você acha que é a desculpa do governo para atacar um projeto que foi tão importante para o país? E outra pergunta também, já emendando nessa, qual será a estratégia do governo para solucionar esse problema que eles estão tendo de não conseguir formar base para aprovar projetos simples na casa?
Olha, boas perguntas, mas eu estava vendo o seu raciocínio do Messi ser o reserva do Veiga, não é uma má ideia para nós. Concordo. Estamos ganhando tudo, você iniciativa aí, viu? Olha os palmeirenses aqui, tudo reunido, isso é péssimo, mas vamos... Nós temos que aproveitar palestra. esse nosso momento, é um momento histórico. Eu passei mais de 40 anos sem ver o que eu estou vendo, então nós temos que aproveitar. Só para poder pontuar, de fato, o PT tem uma visão muito diferente da nossa em relação ao poder público. O que é e o que significa o Estado. Na nossa visão, o Estado tem que ser cada vez mais enxuto e responsável pelos serviços públicos essenciais e garantidor de que a iniciativa privada possa fazer investimentos em serviços que o Estado não alcança e que prejudicam o desenvolvimento humano, como o saneamento, que é algo que nós acreditamos que, com o aporte da iniciativa, nós até 2033 conseguiremos reverter esse cenário caótico que vive o nosso país. E volto a dizer, a estatização das empresas de saneamento no país já mostraram a falta de resultado. Temos algumas exceções, como a Sabesp, mas que tem aporte do capital privado, que disputa a licitação e tem condições de ganhar, como ocorre em grande parte das cidades do estado de São Paulo, mas grande parte das estatais no nosso país, elas não têm condições de proporcionar esse serviço. Então, a nossa avaliação é que essa visão de Estado, de máquina pesada, de funcionários indicados politicamente, ela não funciona mais no Brasil de hoje, aumenta a carga tributária da população, o custo do Estado e não gera o resultado. E fica evidenciada essa diferença nesse decreto unilateral que o presidente Lula fez. Ele fez um decreto contra tudo aquilo que nós debatemos. Eu, sinceramente, acho que toda a legislação ela precisa de aprimoramento e atualização, e não é diferente com o marco do saneamento. Nós precisamos, de fato, fazer com que o saneamento seja feito de maneira adequada e possa, com isso, ir se atualizando a legislação. Mas retrocessos como esses nós não vamos permitir, porque é contrário ao que nós temos como princípio. E a base do governo Lula, na minha opinião, ela se formou de uma maneira muito equivocada. Distribuição de ministérios para os principais partidos com maior número de deputados, sem necessariamente ter a segurança de que esses partidos dariam o suporte necessário ao governo. E não há um diálogo da construção de pautas. Nós, por exemplo, no arcabouço fiscal, debateremos, aprofundaremos, muito provavelmente aprovaremos, porque nós já fomos contrários à retirada da âncora fiscal da Constituição, que era a garantia que nós tínhamos, mas infelizmente o próprio PT é contrário à âncora fiscal. Então, eles estão na contramão daquilo que nós acreditamos para o futuro do país e estão promovendo um verdadeiro retrocesso. E essa Câmara dos Deputados já foi assim na legislatura passada, uma Câmara reformista, que tem como princípio enxugar a máquina pública e gerar serviço. Então, esse conflito, na minha opinião, perdurará ainda há muito tempo para poder ajustar essas visões de Estado que cada um de nós tem. Muito bem. Gente, nós recebemos aqui no Morning Show desta quinta-feira o deputado federal Alex Manente, relator, inclusive, do projeto de lei do saneamento básico, que o governo tentou mudar, né, Fê? Pois e aí ontem mas tomou não deu uma muito certo. Belíssima derrota. Não deu certo. Na Câmara dos Deputados. Derrotado. Olha a cara de feliz do Alex Manente com essa derrota. Olha o Alex. Muito bem. Bonitão, Tá Alex, felizão. sorridente, O defeito dele é que ele é palmeirense, né? Palmeirense. Pode ser um privilégio também. Isso é uma qualidade hoje. Deputado, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. Quando tiver pautas relevantes, procura a gente aqui que você entra ao vivo. Rodando a cadeirinha. Com a Legal, obrigado, Paulo. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite. Um abração para você. Valeu, queridão. Gente, são